Rádio GV Gospel, do Brasil para o mundo. A Boa Palavra, o seu culto doméstico online, ao vivo toda terça e quinta-feira às 9 da manhã. Comece o seu dia com a Boa Palavra. O culto online da Igreja Chamas do Avivamento do bairro Vila Bretas, ao vivo pela Rádio GV Gospel e no canal ICA Vila Bretas. A Boa Palavra, com o pastor Ailson Dias. Rádio GV Gospel de Governador Valadares, para todo o mundo. Bom dia, Pai do Senhor. Que bom, estamos reunidos. Mais uma boa palavra número 237. Que o Espírito Santo nesta manhã de terça-feira possa abençoar. Lembrando que hoje às 19 horas, 19h30, nós temos orando como pastor. Que bom, né? Deus possa abençoar. Gente, antes de nós darmos curso ao nosso culto doméstico nesta manhã de terça-feira, quero lembrar os senhores que nós estamos aí precisando, né, de muita atenção neste momento, muita calma também, né? Aqui em Valadares, além da pandemia que assola toda a nação, todo o país, assola o mundo, né? Pandemia, o mundo. Nós temos ainda o problema da epidemia da dengue. Muita gente cometida da dengue aí, né? Sofrendo aí no tratamento com a dengue. Tomem cuidado, né? Olha direitinho aí os cuidados. O pessoal da zoonose não estão ainda trabalhando aí, podendo entrar nas casas, né? Por causa da pandemia. Então cuidado com garrafa, com água parada em casa, com as caixas d'água, né? Mal tampada, mal protegida aí. Cuidado, se cuidem, usem protetor, né? Dentro de casa mesmo, né? Principalmente na parte da manhã, período das 9 até as 10 horas, das 8 até as 10 e das 16 horas até as 18. Toma cuidado aí, certo? Não é brincadeira essa questão da dengue, da zika, chikungunya, né? Da febre amarela, tá certo? Se cuidem e cuidem também por causa do coronavírus, né? Usem a máscara, usem álcool em gel, né? Evitem aglomeração mesmo em casa, né? Evite fazer aglomeração, juntar gente, reunir gente em casa, né? Pela lei, acho que até acima de 6 pessoas é considerado, dependendo do tamanho da casa, aglomeração, certo? Que Deus possa abençoar ricamente. E eu quero pedir oração também, né? Eu tenho estado preocupado, muitíssimo preocupado com a questão financeira, né? Algumas pessoas estão aí começando a entrar em desespero por causa de dívidas, de contas, né? Contas de água, de luz, impostos. E tem gente aí parado há mais de ano já por causa da pandemia, principalmente o pessoal da área da escola. E agora também tem pessoas paradas, né? Esse mesmo tempo, no ano passado, nós estávamos parados, mas a situação não estava tão grave, igual está, né? A gente está tão assustado como estávamos no ano passado, mas não estava tão grave como está agora, né? Nesses últimos dias. E vamos pedir a Deus compaixão e misericórdia das empresas, dos empresários, né? Além de orar pela turma aí da saúde que precisa, né? Muita gente entrando em parafusos, né? Perdendo aí a noção, ficando desesperado. Gente, confie no Senhor, vamos buscar no Senhor a nossa segurança. É só Deus para nos livrar da situação, tanto da situação, né, da epidemia, da pandemia, como a situação também financeira, né? Já começa a faltar dinheiro para algumas pessoas, aí algumas casas já estão sem dinheiro
Inclusive eu fiz apelo no final de semana passada, principalmente na live de domingo, se você pode ajudar uma família, família que tem crianças, né? Mas eu só tenho um prato de comida, de vida. Deus vai abençoar, Deus vai nos honrar e graciosamente Deus vai nos dar uma saída para essa situação. Deus sempre deu saída para o seu povo. Deus sempre cuidou de nós e Ele não vai deixar de cuidar agora, não é? E a chegada em casa para o povo de Deus sempre é mais difícil, né? Eu me lembro quando o povo de Israel saiu do Egito, sofreram durante 40 anos, mas quando chegou em Moabe, para entrar no Rio Jordão, no lado oeste, meu Deus do céu, foi guerra, foi confusões, uma atrás da outra, e não está diferente com a gente não. Nós estamos voltando para casa, mas a nossa chegada em casa não está sendo fácil não, certo? Para alguns que já foram recolhidos, eu quero também abençoar, né, em nome da igreja do Vila Pretas, né, como ministro do Evangelho também, a solidariedade àqueles irmãos que tiveram perdas na sua casa. Eu tinha uma família conhecida da semana passada que perderam 2 pessoas só na semana passada, na mesma parentela, na mesma família, né, de coronavírus. Tem famílias inteiras infectadas, cuidando aí, tratando da sua saúde em relação ao coronavírus. Um abraço aí para a turma da saúde, um abraço aí para os empresários, a turma da Rádio GV Gospel, que Deus possa abençoar rica e poderosamente essa turma. No finalzinho aqui nós vamos orar para que Deus possa nos abençoar. Vamos à nossa mensagem musical de hoje, certo? E depois então nós vamos refletir e meditar no que Deus tem para nós nesta manhã de terça-feira, tá bom? Que Deus possa nos abençoar poderosamente nesta manhã. É no deserto que os milagres acontecem. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei.
esperança. Ainda há esperança. Mesmo se a árvore for cortada, ela voltará a brotar. E brotarão os seus renovos. Renovo são os brotos. E talvez você está passando uma estação difícil na tua vida, mas nós profetizamos que a primavera chegou. E a primavera é tempo de alegria, de flores, de florir. Que o Senhor possa florir na tua vida, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar ricamente a vida de todos os que estão participando do nosso culto nesta manhã, do nosso culto doméstico, e que possa abençoar também os que vão participar depois, né, assistindo aí a live desse culto, deste momento da boa palavra. Daniel capítulo 1. Nós não falamos sobre Daniel ainda na boa palavra nenhuma vez, né? E eu sempre marco os textos e achei esse texto aqui ontem em branco. E ele tem uma mensagem que vem a calhar o momento que nós estamos vivendo. Daniel capítulo 1. Abra sua Bíblia conosco aí, mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida, o seu coração. Para ganhar tempo, enquanto você abre a Bíblia, Daniel, profeta Daniel, capítulo 1. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, que é a mesma Babilônia, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro de seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, de Hananias, o de Sadraque, o de Misael, e a Misael de Mesaque, e a Azarias de Abdinego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os seus rostos mais tristes do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim poria em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos haviam instituído sobre Daniel, Hananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te,
os teus servos 10 dias, e se nos deem legumes a comer e água a beber. Então examine-se diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem da porção e das iguarias do rei, e conforme vires procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto, e experimentou 10 dias. E no fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam as iguarias do rei. Assim, o dispenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhe davam os legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em todas as visões e sonhos. E o fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxesse, o chefe dos eunucos, e os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados tais como Daniel, Hananias, Misael, Azarias, porquanto ficaram assistindo diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel permaneceu lá até o primeiro ano de Ciro. Até que Daniel tivesse quase 90 anos de idade. Amém? Que Deus possa nos abençoar e aplicar a palavra em nossos corações. Eu fiz questão de ler o capítulo 1 todo, mas eu quero... o nosso foco aqui é o versículo 8, versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Meu Deus, que lição perfeita de vida, não é? E cabe certinho no que nós estamos vivendo hoje, né? Eu quero que você preste muita atenção no que nós vamos falar. Gente, quando é que nós, a igreja do Senhor, o povo de Deus na face da terra, vai entender que o pecado não vale a pena, que a vida de pecado não vale a pena? Eu costumo fazer, comigo funciona, talvez vá funcionar com você também, né? Faz uma avaliação da sua vida até chegar no Calvário. Você está falando de quê, pastor? Estou falando até o dia que você teve a sua experiência pessoal com Cristo. E faz uma avaliação inteligente, uma avaliação espiritual da sua vida do Calvário para cá, até o dia que você está vivendo. Mas não faça na carne, não. Porque se você fizer na carne, carnalmente, como eu poderia dizer, porque depois que eu me converti, eu sinto que eu estou sofrendo mais. É lógico que depois que você se converte, você passa a viver a sabedoria de Deus e você passa a notar os sofrimentos, as dificuldades que você tem hoje, elas parecem ser mais fortes do que quando você não havia ainda se convertido ao Senhor. Mas não é verdade. O problema hoje é que hoje você sente a realidade das coisas que te acometem, das coisas que funcionam na sua vida. Então não vem com essa de que hoje você sofre mais porque você é crente, porque você conversa fiada. Você conversa para boi dormir, certo? A minha expressão aqui é essa conversa boi dormir, conversa vazia, conversa fiada mesmo. Porque você sofria todos os algozes da vida e não sentia porque você estava anestesiado por causa do pecado. Na verdade, por causa do pecado, você estava espiritualmente morto. Então a sensação de que hoje você sofre mais
É uma das mentiras que a sua própria mente fala com você. Na verdade, hoje você é uma pessoa feliz. Você é uma pessoa muito mais abençoada do que você imagina. Ah, porque depois que eu me converti eu sofro mais. Isso é conversa, é mentira. Não deixa a sua mente, não deixa seu coração caído, o seu coração enganoso mentir para você, não. Ninguém que está na presença do Senhor sofre mais do que antes dele passar pelo Calvário, antes dele confessar a Cristo como Salvador. Não é a sua realidade, certo? Então não tem nada mais enganoso do que o coração, o seu coração, o coração humano do que o coração, né? O coração decaído do crente. Não tem mais nada para mentir. Ele mente para nós de todo jeito. Fala, quando a gente está bem, ele tenta incutir na mente da gente que está mal. Ele tenta incutir na mente da gente que a gente... agora você está sozinho. Aquela sensação de solidão, porque agora aqueles parentes que usurpavam da sua vida, aqueles amigos, entre aspas, né? Que só comia porque você tinha... era tudo uma farsa, Hoje você vive uma realidade. Então esse negócio de que depois que eu me converti eu estou sofrendo mais, isso é mentira. Existe uma felicidade no seu coração que você nunca teve na sua vida. Então, o texto de hoje, ele fala muito no meu coração, a história de Daniel fala muito no meu coração, porque ele me faz lembrar de quem eu era antes de chegar no Calvário, e eu gostaria que você fizesse essa avaliação também na sua vida. Ah, antes de ser crente você aprontava, você era dominado pelos vícios, era cavalo de Satanás, e era tudo, e você achava que era feliz. Não, feliz você é hoje. Infelizmente tem crente julgando a felicidade no lixo, porque não se satisfaz com a vida que vive. Ah, porque hoje a minha vida não é boa. Não é boa, você vai morar nos céus, você está selado para a vida eterna, você é herdeiro de Cristo. Como é que sua vida não é boa? Você é herdeiro de todo o universo, você é herdeiro de tudo o que está no mundo sobrenatural, sob o domínio de Cristo. E como que a sua vida não é boa? Ah, porque eu tenho uma solidão danada, meu marido me deixou, minha esposa me deixou, meus filhos não ligam para mim, ninguém liga para mim, o pessoal da igreja não telefona para mim, o pastor não vai na minha casa mais, não sei mais o que, meu irmão. E a currumaça de anjos, os anjos do Senhor acampam ao seu redor. Tem um monte de gente com você aqui. E é exatamente isso que Daniel vivia. O camarada estava a 2.000 quilômetros fora de casa. Ele era jovem. Ele era adolescente. Tanto ele como Hananias, como Misael e Azarias. Não é isso? Deixa eu ver se eu esqueci alguém aqui. Misael, Azarias... e Hananias e Daniel, os quatro príncipes. Primeiro, os caras viviam em palácio. Eram príncipes. Era para estar reclamando, era ou não era para estar reclamando? Agora foram levados 2.000 quilômetros por terra, longe de casa. Sem pai, sem mãe, porque foram exilados, né? Foi um isolamento terrível. Com um monte de rapazes estranhos. 3 anos enclausurados, né? Num harém, num lugar propício que Nabucodonosor havia colocado, no harém mesmo. No harém, 3 anos enclausurados, 3 anos presos, isolados, para receber o tratamento do rei, sem sacerdote, sem irmão em Cristo, sem oportunidade de fazer culto, sem poder adorar a Deus, sem poder ler o livro da lei, sem acesso a nada que fosse nem do seu povo, nem da sua religião, nem dos seus compatrícios, nem dos seus parentes, nem dos seus familiares, e rodeado de um monte de jovens de outras nações, de outras línguas, jovens que nem falavam as línguas deles. É aqui que entra a experiência, aqui que entra a lição de vida para nós nesta manhã. 3 anos isolados. Nós não vemos Daniel reclamar, nós não vemos Ananias reclamar, não vemos Misael reclamar, não vemos Azarias reclamar, ninguém estava reclamando. Mas e a relação deles com Deus? Continuou. Deus não é onisciente, Deus não é onipresente, Deus não é onipotente.
Ah, porque eu não posso sair de casa? Ah, porque eu estou rodeado? Ah, porque ninguém liga para mim? Ah, porque, meu irmão, espera um pouquinho. O crente foi chamado para ser experimentado, para ser tratado. O crente foi chamado para que a nossa fé era experimentada o tempo todo. E aí vem outra. O rei Nabucodonosor manda o chefe dos eunucos, né, que era Aspenaz, mudar todo o sistema de vida dos camaradas. Meu Deus! Agora, além de estar isolado, de estar enclausurado, ainda o rei manda mudar o sistema de vida deles, até a comida. Até a comida, o jeito de tomar banho mudou tudo. Mudou tudo. Né? Mudou, a coisa agora mudou. E o crente tem que estar pronto para qualquer tipo de circunstância que lhe sobrevier. Às vezes nós ficamos reclamando porque as coisas foram obrigatórias ou forçosamente tiveram que mudar. Espera um pouquinho. Não é o que está acontecendo agora. É o que Deus prometeu para nós. Às vezes nós sofremos porque nós focamos no que está acontecendo. Esquecendo que nós somos portadores de uma promessa, ou de promessas. Esquecemos que os olhares de Deus estão voltados para nós, estão fitos em nós. Às vezes nós esquecemos que há um projeto de Deus para a nossa vida. O problema é que às vezes nós sentimos-nos frustrados é porque nós fizemos um projeto e agora Deus força a barra para que o projeto dele se cumpra em nós e nós ficamos frustrados. Ah, porque o meu projeto era ter construído uma casa, porque eu fiz faculdade, agora eu vou montar não sei o que, eu vou fazer não sei o que, e que eu vou agora mudar de país, e que eu vou fazer um negócio, que eu vou ficar muito rico, e não sei o que. Deus fala assim, eu não quero você rico agora, eu quero você santo. Eu quero você agora como um testemunho vivo, uma testemunha viva da minha palavra. Eu quero você agora cheio do Espírito Santo. Eu quero você agora renovado. Eu quero você agora pregando a minha palavra. Eu quero... Ah, pera um pouquinho. Mas e o meu projeto? O seu projeto? Você deveria ter feito o seu projeto baseado no que Deus propôs para a sua vida, propôs para o seu coração. O problema é que às vezes nós ficamos chateados, às vezes até com o próprio Deus. É porque eu orei a Deus, eu fiz campanha, e não sei o quê. E Deus prometeu. Deus prometeu não. Deus prometeu para você o que está na Bíblia. Se vê alguém engraçadinho e fala, eis meu servo que eu te digo que eu tenho uma coisa para colocar na sua mão. Cuidado com isso, porque isso geralmente é mentira. Se não está baseado no Evangelho, se não está baseado na palavra de Deus, é mentira. Quem falou isso para você, mentiu para você. Ajudou a sua consciência, a sua natureza caída, crer naquilo que não é verdade. E lembre-se, o próprio Jesus falou, né? Mas a Bíblia toda fala que nós somos mais voltados à mentira, é mais fácil para nós a mentira do que a verdade. É mais fácil para o ser humano acreditar na mentira do que na verdade. E a nossa natureza decaída ainda ama a mentira. Não, porque eu estou bem, né? Porque aí o camarada está todo encrencado porque pecou e não confessou, e aí fala assim, mas Deus está no controle. Não, não está. Você está sob o juízo de Deus. No sentido que você está pensando, não está não. Deus está no controle porque Ele é soberano e o juízo dele caiu sobre a sua cabeça. Ah, porque a coisa vai melhorar porque Deus está no controle. Não vai não. Enquanto você não pagar o que você deve a Deus, porque os antigos falavam o seguinte, quem deve a Deus paga o diabo. Isso é mentira. Quem deve a Deus, paga é a Deus mesmo. Ele é o Senhor da justiça. Ele é o Senhor da verdade. Se você tomou alguma decisão na sua vida fora da vontade de Deus, meu irmão, você vai pagar um preço muito caro. Você vai chorar sangue. Se você tomou uma decisão para a sua vida, ou no casamento, ou no trabalho, na vida profissional, na vida social, na vida espiritual, no seu ministério, fora da vontade de Deus, você vai sofrer acima da medida. Acima da medida. Por quê, pastor? Olha o que Daniel fez. Ele podia ter mudado, ele podia ter aceitado a mudança.
Não, porque agora eu estou aqui na Babilônia e outra. Eu estou na casa do rei. Gente, era tentador a proposta do rei para Daniel, para Hananias, para Misael, para Azarias. Era tentadora. Meu Deus, os camaradas vão morar agora, estão no harém, todo perfumado. Agora tinha um eunuco para tratar deles, comer a mesma comida que era posta na mesa do rei. Quem é que não quer um negócio desse? Sem trabalhar, sem fazer nada, e ficar lá só estudando, fazendo a faculdade, aprendendo a língua, aprendendo filosofia, aprendendo os costumes, para serem feitos príncipes da Babilônia. Quem é que não queria ser príncipe na Babilônia? Andar todo enfeitado de ouro, com os melhores perfumes, com as maiores iguarias de todo o tempo. Era o que o mundo estava oferecendo para os 4 jovens de Deus, para os 4 adolescentes de Deus. Quem é que não aceitaria uma proposta tentadora dessa? Mas aí é que está o negócio. Talvez o seu projeto ele é tentador. Talvez o sistema de vida que você acha que ele é bom para a sua vida, você tem que ver o final dele, não é o que está acontecendo agora não. O problema é que muitos crentes hoje querem viver só o presente. Nós não somos deste mundo. Às vezes pessoas preferem viver um sistema de vida pecaminoso porque é até certo ponto atraente. Porque ele enche os olhos. Porque ele vai massagear o nosso ego. Ah, porque agora eu tenho casa, porque eu tenho carro, porque agora eu tenho um bom salário. Meu irmão, esse bom salário seu pode ser a desgraça no seu futuro. Pode ser a ruína da sua vida. Pode ser o fim da sua família. E você pode pagar muito caro por isso. Ah, mas agora eu estou bem, agora eu estou numa boa, agora eu estou vivendo a vida que eu quero. Mas essa vida que você quer pode não ser a vida que Deus quer para você. E se não é a vida que Deus quer para você, você está encrencado. Daniel falou com o eunuco, o chefe do eunuco, falou o seguinte: olha, eu quero conversar sério com vocês. Nós 4 que queremos conversar sério com o senhor. O que foi? Olha, eu sou hebreu. Ele não escondeu que ele era um crente. Eu sou hebreu, sou judeu, servo do Deus Altíssimo. E eu não quero comer a comida do rei. E nem o vinho dele, que é oferecido a Marduk, o Deus de vocês. Eu tenho um contrato com o meu Deus e eu não posso quebrar esse contrato com ele. Olha bem, é isso aqui que está o segredo nesta manhã. É aqui que está o segredo da nossa vitória. Não quebre o contrato que você tem com Deus, porque senão a desgraça vai tomar conta da sua vida. Pastor, mas o que é desgraça? Desgraça é cair da graça. É sair, tudo que saiu da graça é desgraça. A palavra desgraça na Bíblia quer dizer fora da graça, excluído da graça, excluído do projeto. Meu irmão, não se exclua do projeto, do propósito que Deus tem para a sua vida. E excluir do projeto, ou estar excluído do projeto, traz um monte de condenações, um monte de coisas ruins. Você pode ter problema na saúde, você pode ter problema financeiramente. Ah, mas eu estou ganhando muito dinheiro, eu tenho um bom salário agora. Você pode ter um bom salário hoje, agora cedo, agora de manhã, e à tarde o patrão, sem causa, pode chegar para você e falar assim: olha, por questão de contenção de despesa, eu vou ser obrigado a te dispensar. Ah, mas o salário bom? Aí tem gente entrando em desespero por causa disso. Fez um projeto fora da vontade de Deus, e Deus vai. Meu irmão, Deus para o mundo. Deus para o mundo por causa de um projeto que ele fez, de um contrato, de um compromisso que ele tem com a sua vida. Para não, pastor, para. Josué precisava de vencer os inimigos, os cananeus, e já estava mais de meio-dia. Se o sol descesse, se o sol escondesse, né, se o sol se pusesse, ele não teria como vencer o inimigo. Ele falou: Deus, não dá, eu preciso de mais dia. Ele aumentou 20 horas num dia, único dia, né? Foram 32 horas de sol. Não são 12 horas de sol no dia? Pois é, naquele dia foram 32 horas, porque Josué, na sua oração, aumentou mais 20 horas.
Deus parou o sistema de rotação e translação do sistema solar só por causa de Josué, por causa de um único homem que iria beneficiar a igreja. Deus parou tudo. Deus faz uma empresa falir por causa de um crente. Ah, pastor, mas tem mais na Bíblia? Gente, tá na Bíblia, principalmente no Velho Testamento. Deus amaldiçoa uma nação todinha, ele para uma nação todinha por causa talvez de um único crente, por causa da sua vida. Deus faz isso? Faz. Ele fez várias vezes. É só você ler a Bíblia, principalmente o Velho Testamento todo, e prestar atenção que você vai ver que Deus para. Não saia da graça, não abandone a graça de Deus. Meu irmão, não se entregue ao pecado, não se entregue ao sistema. E Daniel falou o seguinte, no sistema da Babilônia, ou seja, os quatro, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Falou, nós, no sistema da Babilônia, o sistema da Babilônia é um sistema pecaminoso. Não se entregue ao pecado. Não dê ouvido ao diabo. O diabo quer te enrolar, o diabo quer destruir a sua vida. Não se entregue aos caprichos do mundo. Não se entregue às coisas do mundo, pelo amor de Deus. Não faça isso. Ele falou, não, eu não vou me contaminar com as coisas da Babilônia. Ah, mas as coisas do rei são atrativas. Meu irmão, cuidado com o atrativo. Lembra o que João falou? Tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba do coração. O que está destruindo a humanidade hoje? Concupiscência da carne, a soberba da concupiscência dos olhos, a soberba do coração. Não, porque eu quero crescer, porque eu quero ganhar meu dinheiro, então vai. Vai, saia da graça para você ver o que vai acontecer. Eu não espero estar vivo para ver o que vai acontecer, porque nenhuma oração vai reverter a situação que você vai cair nela. Esse é o meu problema com campanha. Desobedece a Deus e depois vai fazer campanha. Não aceita as propostas de Deus no Evangelho e depois vai fazer campanha. Deus não é bobo, Deus não é bobão igual o pastor Ailson. Deus não é bobão igual outros pastores tem por aí. Vem que Deus vai te curar. Não vai. Vem porque você abandonou a proposta de Deus. Se você abandonou os manjares de Deus e aceitou as iguarias do rei da Babilônia, e a rei da Babilônia é Satanás. Nabucodonosor aqui representa Satanás. Se você está comendo a comida do diabo, aquilo que o diabo te ofereceu, os prazeres do mundo, os caprichos do mundo, as iguarias do mundo, meu irmão, não tem oração que vai reverter, a não ser o arrependimento profundo. Se não houver arrependimento profundo, não adianta fazer campanha. É isso que enrola muita gente. Eu vou fazer campanha porque Deus tem a palavra de Deus está aqui, ó. Obedeça a palavra de Deus, aceite a palavra de Deus, cumpra a palavra de Deus, se você quer ser abençoado. Vamos ver se deu certo para Daniel? Vamos ver se deu certo? E o eunuco falou, rapaz, não podemos fazer isso não, se daqui a 3 anos o rei procurar, se vocês tiverem diferente dos demais rapazes, ele mata a gente. E custava realmente a cabeça de Aspenaz. Se desse alguma coisa errada no tratamento dos rapazes, o eunuco que pagava. Sabe o que aconteceu? Depois de 10 dias, os servos de Deus, que estavam comendo só legumes e bebendo água, não sei se água e legume engorda alguém, mas quando nós estamos aí é que está o negócio. As coisas simples deste mundo são as coisas que Deus usa para nos abençoar. O camarada deixar de comer maçã de peito, comer costela gaúcha, para comer abobrinha e couve e alface. Como é que o camarada comendo couve e alface vai engordar? Como é que o camarada comendo salada de tomate com pepino vai engordar? Mas quando ele está abençoado sob a bênção de Deus, ele engorda. O problema hoje é que a igreja de hoje não entende isso. É que Deus pega as coisas simples e humildes para confundir as grandes. Um alface abençoado, ele engorda mais do que uma maçã de peito gaúcha do sistema da Babilônia. Os camaradas estavam mais fortes, mais viçosos,
mais saudáveis. Eu não sei se quem come alface vai ter saúde, mas quem come alface que vem da horta dos céus, da horta do Senhor, ele engorda, até comendo alface. Até comendo colonhão, o camarada engorda, igual boi. Enquanto o outro estava lá comendo maçã de peito, comendo costela gaúcha, mas só que quem dava era o diabo. Estava vindo da mesa do diabo. Não coma na mesa do diabo. Não coma na mesa da Babilônia. Não come os manjares do mundo. Não viva de acordo com o mundo. Viva de acordo com o que Deus tem proposto para a sua vida. É Deus quem te mantém. Pai nosso está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, aquele negócio todo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pede a Deus o pão de cada dia e vai comer na mesa da Babilônia. Meu irmão, isso não funciona não. Isso não funciona. Porque hoje, né, as coisas mudaram. Não, a Bíblia é a mesma. A Bíblia não mudou, é você que mudou. Somos nós quem mudamos. É por isso que a atitude de Deus em relação a nós também está mudando. Por isso que as orações nem sempre funcionam mais. Porque as nossas orações nem sempre estão fundamentadas no Evangelho, na Bíblia, na palavra do Senhor. E se não está, não vai funcionar. Se não está baseado no Evangelho, está baseado no sistema da Babilônia. E no sistema da Babilônia nós não temos direito a bênçãos. Começaram a comer legumes e beber água. Água engorda? Engorda. Se for a água abençoada pelo Senhor, engorda sim. E aí sabe o que aconteceu? Quando chegou o dia, 3 anos depois, na hora que chegou o tempo de fazer o teste, não só a saúde, mas a sabedoria, porque eles obedeceram, porque eles fizeram, perseveraram no caminho do Senhor, Deus deu a eles a sabedoria dos céus. Olha bem, você vai ver nos versículos, a partir do versículo 17, do 15, o versículo 15 diante, que inclusive os eunucos mudaram a ração de todos os outros jovens. Sabe por que às vezes nós não levamos pessoas a confessar Jesus? Porque na hora que é proposto a mesa do mundo, nós começamos a comer com o mundo. Quem come com o mundo não vai convencer. Se o mundo está vendo você comer junto com eles, você não vai convencer que a comida que vem do céu é melhor do que a que o mundo está comendo. Por que Daniel convenceu, que Misael, que Ananias, que Azarias convenceram os eunucos a mudar a comida? Por que todos os jovens estavam comendo a mesma comida que Daniel e os três amigos? Porque eles viram o resultado. O que o mundo está acontecendo hoje? Vou evangelizar, vou fazer reunião, vou fazer não sei o quê, e faz aquele projeto todo. Sabe o que não está funcionando? Porque o mundo olha para você e não vê nada de Deus na sua vida, não vê nada de Deus na minha vida. Não está vendo o resultado, o mundo não está vendo o resultado do Evangelho na minha vida e na sua vida. Mas no caso de Daniel e os 3 amigos aqui, o mundo viu, os eunucos viram o resultado na vida deles. Lá no seu local de trabalho, os seus amigos, seu patrão tem visto santidade em você? Porque os eunucos viram santidade em Daniel, em Misael, em Ananias e Azarias. Na sua casa, tem havido santidade na sua vida? No lugar onde você anda, tem havido santidade na sua vida? Pastor, essa palavra não dá nem para ouvir. Isso é absurdo, isso é idiota que o senhor está falando. Não, eu estou falando da Bíblia Sagrada, estou falando do Evangelho de Deus. E quando o rei foi conversar com eles, viram que eles eram 10 vezes mais inteligentes do que todos, porque eles se mantiveram no propósito que Deus tinha para a vida deles. Qual o segredo do sucesso, pastor? Qual o segredo da prosperidade? Perseverar no caminho do Senhor. Então não é fazer campanha, não. Não precisa fazer campanha. Você tem que perseverar no caminho do Senhor. É arrependimento e obediência. Quer ter sucesso na vida? Arrependimento e obediência. Comprometimento com Deus, comprometimento com o Evangelho, respeito a Deus, amor ao próximo, amar as coisas de Deus, viver conforme
a vontade eterna e bendita do Senhor. Olha bem, foram questionados em toda a sabedoria, em tudo que eles estudaram na faculdade lá da Babilônia. Era oportunidade, era. Mas eu posso ser crente salvo em Jesus Cristo aonde estiver, desde que seja no propósito de Deus. Ah, porque se Daniel e os 4 amigos dele foram abençoados na Babilônia, por que eu não posso ser abençoado na decisão que eu tomei? Porque você tomou a decisão fora da vontade de Deus. Daniel, Hananias, Misael e Azarias estavam na Babilônia porque queriam, não, porque fizeram um projeto para isso, não. Eles estavam lá porque foram levados como escravos. É bem diferente. Você saiu do seu lugar, abandonou a sua vida para tomar a vida que não é a sua. É diferente. Eles não, eles foram levados à força, como escravos para lá. E aí Deus os honrou porque eles foram levados como escravos. Não porque eles decidiram, na sua natureza decaída, para satisfazer seus próprios desejos, foram para a Babilônia. Tem gente que está indo para a Babilônia porque decidiram, querem ter uma vida melhor, porque não se satisfizeram com a vida que Deus tinha dado a eles. Isso aí é queda na certa. Inevitavelmente é queda. Porque é sair da graça de Deus. Funcionou para Daniel? Funcionou. Deus os honrou. Para Daniel e os 3 amigos, Deus os honrou. Meu irmão, não saia do seu lugar. Não saia da sua tenda. Você não tem que mudar de lugar, você tem que mudar de vida. Você não tem que mudar. Você não tem que satisfazer os desejos dos seus pensamentos errados e dos seus corações corrompidos. Não! Você tem que cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Certo? No momento certo, Deus iria te honrar e você impediu Deus de fazer o melhor para a sua vida. O problema é que todas as vezes que Deus quer nos abençoar, Ele nos leva para o deserto. E deserto é lugar de sofrimento. Se você fugiu do deserto, você quebrou um propósito que Deus tinha para a sua vida. E você vai voltar. Mas só que você vai voltar todo destruído, todo quebrado. Se Deus tem um propósito para a sua vida, você vai ficar todo quebrado. Como o filho pródigo ficou. Ele saiu rico. Os primeiros anos da vida do filho pródigo foi de comer, de farra, né? Opa, agora eu estou vivendo a vida que eu quero, a vida que eu pedi a Deus. Não, mas não foi a vida que Deus tinha para você. E você vai parar no chiqueiro, vai parar numa pocilga, porque você tentou frustrar um plano que Deus tinha para sua vida. Você vai voltar na miséria, sem nada, porque você quebrou um propósito que Deus tinha para sua vida. Não é do seu jeito, não é do meu jeito, é do jeito de Deus. E nesses dias de pandemia nós temos uma lição preciosa aqui, e eu quero terminar falando sobre isso. Não se assuste com o que está acontecendo. Exercite a sua fé. Não saia do seu lugar, não vá procurar no Egito e nem na Babilônia recursos para a sua vida. Sabe por que está acabando os recursos? Porque Deus quer cuidar de você. Porque até agora você, ou nós, a igreja foi autossuficiente. Eu não preciso, eu não quero, eu posso fazer. Eu não vou no culto, eu não estou com vontade. Eu não vou cantar no louvor porque o louvor não está cantando o hino que eu quero. É? Meu irmão, volta correndo. Volta correndo. Antes que o juízo de Deus caia sobre a sua vida. Não vou no culto hoje porque hoje é culto de estudo bíblico. Eu não gosto de estudo bíblico. Eu não gosto de escola dominical. Não gosta? Não vá para a Babilônia. Não vá para o Egito. Porque o que Deus tem para você está aqui. Está no lugar onde Ele te colocou. Não sei o que eu nasci nesse lugar, porque Deus tem um propósito na sua vida. Uma missão para você no lugar onde você nasceu. Mas eu estou sofrendo muito. Porque Ele está preparando a sua fé para uma grande obra que Ele tem neste lugar. Não saia da tenda do Senhor. Não saia do lugar onde Deus estabeleceu para a sua vida. Não tente mudar as coisas. Não tente criar um sistema novo de vida para você. Todo mundo que cria sistema novo de vida fora da vontade de Deus, ele vai ter que se arrepender. Porque o prejuízo vai ser muito maior do que o sofrimento que ele achava que tinha na vida e no lugar onde ele estava vivendo. Não é assim? Mas Deus não tirou o povo de Israel do Egito?
só na hora que lhe aprouve. Deus tirou o povo de Israel do Egito, entenda isso, a mensagem, para levar para a terra deles. Deus só vai tirar você deste mundo na hora que ele entender que chegou a cumprir o tempo dele de levar você para Canaã celestial. Enquanto isso, não tente mudar as coisas. O que Deus projetou para você é e vai ter que acontecer. Se você não suportar o sofrimento que você está passando no lugar onde você está, quando vier o juízo de Deus no lugar para onde você foi, você nem imagina que você vai para o pó. Você vai cair mesmo. Se Daniel tivesse cedido em se contaminar com os manjares da Babilônia, ele não teria vivido até os 90 e poucos anos de idade. E não seria o profeta que faria o povo de Deus entender que era o momento de voltar para casa. Que era o momento de sair, de voltar para casa. Está chegando o momento de nós voltarmos para casa. Não tente, não se acostume com a Babilônia. Não se envolva com as coisas deste mundo. Não se entregue ao pecado deste mundo. Não se entregue aos algozes deste mundo. Não seja devasso. Não se entregue aos prazeres deste mundo. Porque os prazeres deste mundo são passageiros, são transitórios. E não tem nada a ver com o que Deus propôs para a sua vida, para o seu coração. Que Deus nessa manhã abençoada, nesta manhã de salvação, Deus abençoe. A turma aí da GV Gospel está pedindo oração por Valdinei. Nós vamos orar neste momento. E nessa oração nós vamos incluir não só o Valdinei, mas todas as pessoas que estão doentes, né, que estão aí lutando contra esse coronavírus, contra a dengue, contra a zika, a turma que está lutando com a gente aí, né? Que nós somos solidários, né? Vamos interceder pelo nosso país, pela turma da saúde, nessa manhã. Que Deus em Cristo nos abençoe. Babilônia não. Lembrei agora, Douglas, Babilônia nunca mais. Babilônia não, Babilônia tem nada a ver com a gente. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Amém? Querido Deus e eterno Pai, há um pedido aqui para o Valdinei. Eu quero pedir, Senhor, para outras dezenas, centenas e milhares de pessoas que estão nesse exato momento, falamos aquelas que estão entubadas, aquelas que estão enfrentando problema com a dengue, outras pessoas que estão passando dificuldades financeiras, meu Pai, porque estão desempregadas. Tem misericórdia de nós, meu Pai, dos empresários, da turma da saúde. Senhor, Tu és o nosso refúgio e fortaleza. É o nosso socorro bem presente na hora das tribulações, na hora das angústias. Por isso nós perseveramos na Tua presença. Pai, de acordo com o que nós aprendemos nesta manhã, com a experiência de Daniel, de Hananias, de Misael, de Azarias. Meu Pai, te suplicamos nesta manhã, Senhor, nesta manhã abençoada, neste culto doméstico, neste momento de culto doméstico, te suplicamos, ó Pai, para que tenhas misericórdia, meu Pai, do teu povo, tenha misericórdia da igreja, tenha misericórdia de cada cidadão neste país, na nossa região leste aqui, Valadares, Senhor, no estado de Minas Gerais, em todos os estados da federação. Tenha compaixão daqueles que estão desempregados, os pais de famílias que já estão sem recursos para manter a sua família, manter a sua casa, meu Deus. Cobre-nos, ó Pai, com teu sangue. Protege-nos, ó Deus. Fortalece-nos, ó Pai, nesta manhã. Senhor, eu sei que os momentos são difíceis. Nós estamos na Babilônia, mas nós não nos envolvemos com as coisas da Babilônia, meu Pai. Senhor, mesmo que sejamos mantidos agora com alface, porque eu sei que o Senhor não vai deixar faltar para nós alface, os legumes, a água potável, para que sejamos mantidos.
Senhor, sustenta-nos, ó Pai. Porque assim como o Senhor sustentou o povo de Israel 40 anos no deserto, ou 38 anos no deserto, comendo maná, que o Senhor possa nos sustentar nesses dias. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Ensina-nos, ó Pai, a exercitar a fé viva no Senhor. Nós oramos a Ti nesta manhã, ó Pai, e agradecemos pela Tua salvação, pela morte e pela ressurreição de Jesus, pela reconciliação, pela nossa reconciliação com o Teu Filho. Nós oramos e Te adoramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Espírito Santo, nesta manhã, possa nos abençoar grandemente. Pecado não. Peça ao Espírito Santo nojo do pecado. Peça ao Espírito Santo que você tem. Às vezes nós odiamos pessoas e coisas. Em vez de odiar pessoas e coisas, porque nosso problema não é com pessoas, nosso problema é com o pecado e com o diabo. Odeio o diabo, odeio pecado, odeio esse sistema nojento do mundo. E seja abençoado. Deus tem compromisso com a sua casa. Deus tem compromisso com a sua alma. Negue as coisas do mundo, negue as coisas do Egito e seja abençoado. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe nesta manhã, né? A turma do Brito aí, não se esqueça de orando com o pastor, né? A liderança, né? Orando com o pastor, que o Espírito Santo possa abençoar rica e poderosamente a sua vida. Sejamos cheios do Espírito Santo. Até quinta-feira às 9 horas da manhã, se Deus quiser, com mais uma edição da Boa Palavra. Um abração aí para a turma da Rádio EV Gospel, né? Nosso amigo José Amâncio, né? Muito obrigado aí à turma aí que está participando, a turma de São Paulo, a turma do Rio, né? Gente, orem também pelas comunidades do Rio e São Paulo, tem gente passando fome, né? Na sua cidade pode ter gente passando fome aí. Não deixe de orar pela turma da saúde não, tá bom? Um abração, um beijão para todo mundo aí. Até a próxima, se Deus quiser. Deixa o seu like aí. E assim que eu encerrar aqui, não deixe de compartilhar, né, a nossa boa palavra. E ore pela minha vida, ore pela vida de todos nós. Amém.